Olá, turma. Bom domingo para vocês. Ótimo reencontro para nós. E desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Esse encontro tem o patrocínio dos Centros de São Pedro e Porto Ferreira. Estamos caminhando para a Astrologia Rosa Cruz, aula número 52. Estamos completando, portanto, 52 semanas, um ano de existência. Parabéns a todos vocês que nos acompanham e a todos aqueles que trabalham em prol desse canal. O tema da aula de hoje continua a reunião anterior. Nós estamos falando sobre os signos do elemento terra. Os signos do elemento terra são terra fixo, touro, terra mutável, virgem, terra cardinal, capricórnio. Na reunião de hoje, nós vamos falar especificamente sobre Capricórnio. Vale lembrar que touro, a habilidade principal de touro é reter e acumular. De virgem é selecionar e aperfeiçoar. E de Capricórnio é gerenciar e executar. Então Capricórnio tem uma incrível, uma excelente habilidade executiva. Capricórnio é o topo do zodíaco, é o 10º signo. Ele representa a esfera de realização. Realização do quê? Da vocação que aquele espírito particular que encarnou deve realizar no seu plano de imanência, no seu plano de encarnação. Então, a responsabilidade que recai sobre Capricórnio é imensa. E ele tem sob as costas as principais contribuições para a sua comunidade. Capricórnio é um signo que pensa a coletividade dos seres humanos. Geralmente a missão de Capricórnio abarca uma boa parte da humanidade, se não toda a humanidade. Por isso que é o signo dos líderes governantes, aqueles que se responsabilizam ou se encarregam da evolução de agrupamentos humanos. A questão importante de Capricórnio é a convicção. Sagitário é um signo relacionado à fé e à esperança. Quando a fé e a esperança encontram um plano de ação concreto, objetivo, matemático, se transforma em convicção. Então Capricórnio é dotado de uma certeza do seu valor, da sua capacidade realizadora. Então, a cabra, o bode, tem essa faculdade de elevar-se acima da horizontal comum. É um signo ou um animal que escala até o alto da montanha, representando que ele supera todos os limites. Ele consegue produzir mesmo numa atmosfera de escassez. Ele tem uma habilidade de cálculo e premeditação. Ele é um contabilista. Ele consegue pensar nas relações de causa e efeito e perceber se um empreendimento, se uma empreitada vale a pena ou não. Ele tem um senso de economia. Ele é dotado de uma especial prudência. Ele representa todo aquele que ocupa um alto escalão. Ele busca conquistar respeito, alcançar altitudes e nessas altitudes que ele alcança, manter-se firme nas suas atitudes. Daí a importância da convicção, porque é isso que garante a sua atitude firme, mesmo numa situação de provas severas. Seriedade e distinção. Ele não é um signo muito diferente de Sagitário, que é um signo bufão, brincalhão, esbanjador. Capricórnio é um signo que enxuga a realidade,
para ficar só com o que é prioridade, o que é essencial. E essa forma extremamente séria de conduzir a vida, às vezes compromete o lado do bom humor. Quando o Capricórnio típico entra na atmosfera do humor, geralmente é um humor com uma tonalidade política, sarcástica, irônica. Não é um humor puro, como o de Sagitário. Ele sempre vem numa atmosfera de crítica, de acidez. Então, o Capricórnio, ele zela muito pela sua condição social, pela sua distinção social. Principalmente quem é ascendente Capricórnio, ele gosta de ocupar um lugar de destaque no meio que ele vive. Ele tem que desenvolver algum tipo de trabalho no qual envolva à sua volta um grande número de pessoas. Ele tem que ter uma atuação, se não política, pelo menos de largo alcance social. Sabedoria conquistada pela força ou pela forja da experiência. Então, a gente brinca que o Capricórnio aprende roendo ossos. Os ossos do ofício. Principalmente para quem é ascendente Capricórnio, a vida não é nada fácil, já na infância. Ele vai encarar dificuldades extremamente desalentadoras. Ele vai ser testado na sua capacidade de sobrevivência. Muitas vezes uma criança de ascendente Capricórnio, no momento que ela está sendo gestada, a família está muito bem, financeiramente, as relações são estáveis. Quando ela está prestes a nascer ou nascendo, o tabuleiro muda, inverte o destino da família. O que era sorte se transforma em azar. Então, essa criança muitas vezes é submetida a situações de penúria, de tristeza, muitas vezes até de abandono. Então, pode acontecer muitas vezes de uma criança de ascendente de Capricórnio ser abandonada, pelo menos temporariamente, pelos pais. Então, essa experiência que o tempo vai forjando na alma do Capricórnio é importante para que ele compreenda a importância da solidão e que para você ter uma visão do alto, para você escalar a cadeia alimentar social, o alpinismo social ou o darwinismo social, você acaba culminando numa situação em que você fica muito solitário e, às vezes, com muitos inimigos que não compreendem a sua missão. Então, essa é outra característica do Capricórnio. Ele caminha por um isolamento. Cabe a Capricórnio assumir os encargos necessários para a prudente condução do destino. Então, a palavra prudência, boa administração de recursos ou excelente administração, é uma característica desse signo. Ele tem uma elevada exigência consigo mesmo. Ele se cobra muito. Às vezes até se tortura, perde o sono. Carregar o fardo da humanidade. Tal como a história, o mito de Atlas. Carregar nas costas o peso do mundo. Então, o Capricórnio desenvolve uma musculatura moral, uma musculatura ética. Ele tem que desenvolver, tem que capacitar-se para enfrentar enormes desafios, suportar todo tipo de pressão, inclusive pressão familiar,
porque Capricórnio fica oposto a Câncer. Então ele está oposto aos signos associados aos afetos e à família. Então essas questões familiares e afetivas não são fáceis para Capricórnio. Por isso que ele tende, com o tempo, a se tornar uma pessoa fria, ranzinza e descrente. Tudo oposto a Sagitário. Gostaríamos de chamar nossa irmã Maria Gabriela, que é uma representante desse signo, porque ela teve a infelicidade de nascer com ascendente Capricórnio e, além do mais, tem Saturno exaltado em Libra na casa 10, que é a casa de Capricórnio. Vai ser capricorniana assim nos quintos. Então fala pra gente qual é esse fardo capricorniano de carregar tudo nas costas. Então, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Eu não sou a única, tá? Tem mais gente aqui nesse recinto que é ascendente Capricórnio. Mas a gente se acostuma e passa a gostar dos desafios que a vida nos oferece. E vê como um desafio a ser vencido. Realmente existe essa tendência do ascendente Capricórnio de se isolar e ficar muito confortável fazendo suas contas e se relacionando com as pessoas no sentido somente de ganho ou perda. Né? Essa pessoa me dá prejuízo, tira ela da minha vida. Essa pessoa me dá lucro, traz ela para a minha vida. É comum. Né? Não se cobrem por isso. Não achem isso difícil, mas tenham isso em mente, que isso não é lá muito cristão. Né? Chega um momento que a gente precisa se expor ao sofrimento, principalmente para subir um degrauzinho, que está na nossa cabeça esse degrauzinho, né? Ninguém sobe degrau nenhum. A gente tem essa ideia de que a gente está na vida como se estivesse num videogame, né? Subindo etapas e conquistando algo. Sendo que talvez a gente chegue no final da nossa vida tão servos inúteis como começamos ela. No entanto, para o Capricórnio, ou ascendente Capricórnio, é imprescindível essa ideia de progressão, de estar numa progressão, seja intelectual, financeira, social e até espiritual. Se ele não tiver nessa ideia de progressão, para ele não é jogo. Né? Então, acontece que precisamos perceber onde isso passa a ser nocivo para a nossa alma ou para o nosso espírito, onde compromete a nossa vida e o nosso espírito, no sentido de sermos também pessoas manipuladoras e interesseiras. Isso é terrível, principalmente quando nós percebemos que somos assim. Então, o jogo mudou na minha vida quando eu entrei para a Fraternidade Rosa Cruz. Parece que aquelas propagandas. Quando eu entrei na Fraternidade Rosa Cruz, mas, né? Ridículo, né? Mas a verdade é essa, né? Quando eu passei a ser estudante Rosa Cruz, e essa progressão se tornou espiritual. E é ridículo também, mas faz parte da minha caminhada. A Fraternidade Rosa Cruz oferece um caminho, que você começa como estudante preliminar, aí você vence uma etapa, se torna um estudante regular, aí você vence uma etapa, faz um voto de probacionismo. Epa, capricorniano adora isso. Mas isso quer dizer que quando somos probacionistas, seremos os eleitos? O próprio Olimpo? Não. A coisa vai ficar pesada. Né? E aí é mais ou menos essa fotografia de dentro da nossa alma. O probacionismo é isso. Isso para qualquer pessoa, independente se for ascendente Capricórnio ou não. Por quê? Porque nós passamos a nos responsabilizar pela cruz do mundo. E não tem outro jeito. Porque o Cristo também pode ser visto dessa maneira. Né? Então, é isso. Legal, Gabi, obrigado. Nós vimos aqui, vamos voltar um pouquinho, que Atlas, apesar da sua força, ele vai sofrer as tentações e a própria manipulação da sua natureza escura,
saturnino. Então, o dragão que existe dentro dele vai atormentá-lo bastante. E vai ser uma briga de consciência. Então, Capricórnio tem essa questão também, uma eterna disputa interna de consciência entre o bem e o mal. Se ele deixar o dragão morder, se ele sofrer a mordida ácida, venenosa do dragão, a coisa vai complicar muito para a vida dele. Ele mesmo vai se tornar um dragão. E ele vai usar de todos os recursos inescrupulosos para ascender ao poder. Ele vai desejar o poder mais que qualquer outra coisa. Então essa sede de poder, essa ambição feroz vai nortear a sua existência. Ele quer cada vez mais ascender na escala social. Esse sim é um verdadeiro alpinista. Só que, implacavelmente, o tempo acaba com a vida física. O nosso corpo sofre a erosão do tempo. O nosso corpo envelhece. Para todos nós, independente do tema natal. Com minha exceção, que já tomei o elixir da eternidade, os mortais comuns sofrerão, né, o efeito do ceifeiro, a foice e a ampulheta da morte. E muitas vezes você observa pessoas que têm Saturno ou Capricórnio forte chegaram a um ponto da vida que alcançam um grande cansaço. Querem jogar a toalhinha, desistir do jogo, de tanto tropeço, de tanta dificuldade e muitas vezes de tanta doença. As doenças capricornianas, elas atingem normalmente a pele, os ossos e as articulações, produzindo dores insuportáveis e muita dificuldade de movimento. O pior é quando isso acontece e a pessoa vive 90, 100 anos. Acontece muitas vezes com os capricornianos típicos. O corpo já está em extrema decadência, mas o espírito continua nesse veículo já muito deficiente. E a morte não chega, prolongando o sofrimento. Então, o grande cansaço se resume no desânimo. Você chega lá em cima, no topo da montanha, e fala, e agora? E depois? Qual é o próximo? Se eu cheguei onde eu queria, do que valeu toda essa jornada, todo esse esforço, todo esse sacrifício? Todas as pessoas, inclusive, que eu submeti ao meu poder para chegar onde eu estou. Como encarar a queda do reino do ego? Se eu já me reconheço um ser em decadência, porque o tempo não acaba só com o corpo. O tempo também acaba com a nossa capacidade de se posicionar no mundo. Ainda mais agora que no mundo pós-verdade e dominado pela tecnologia, em um ano você já fica completamente desatualizado. Imagina uma pessoa de idade tendo que se atualizar. É impossível. Então essa pessoa vai ficando cada vez à margem dos acontecimentos. Isso vai tornando-a triste, sombria, desapontada. Então, o que o Capricórnio precisa fazer é aprender, principalmente no final da vida, a ser Câncer, o signo oposto. Recuperar, ressuscitar a criança que ela já foi um dia. A brincar, a pensar, a ser leve como uma criança. Senão o peso de Saturno vai envergá-la. Ela vai ser obrigada a esfregar o nariz no chão.
O que diz o Cristo segundo o Evangelho de Mateus? Todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é semelhante ao insensato que constrói sua morada sobre areia. Afluem chuvas, transbordam rios, sopram ventos, que investem contra a edificação, e ela cai. Resulta grande sua ruína. Essa é uma questão tipicamente capricorniana. Aonde eu estou edificando a minha casa? Nós podemos entender casa como corpo. Então, ruína do império da vaidade. Cada dia que eu olho no espelho, cada dia que vai passando, a minha pele, os meus músculos, o meu cabelo, tudo aquilo que eu considerava bonito, que me fortalecia a vaidade, agora está em fase de decrepitude. E agora? Muitas vezes até financeira. Tem muitos idosos que terminam pobres e sem ninguém. E aí? Vai para um asilo? Sobrou somente o osso. Então, aquele osso que o Capricórnio não largava de jeito nenhum, aguerrido, apegado aos seus princípios, às suas crenças, agora ele mesmo se transformou nesse osso. Envelhecer, aposentar, desligar-se. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Isso é uma ciência. Nós precisamos aprender a envelhecer, a soltar o osso. E será que eu sou capaz de, quando olhar no espelho, mesmo com uma idade avançada, enxergar ainda a criança que está lá dentro? É uma tarefa. Fatalmente a embalagem envelhece, mas o conteúdo pode renovar-se. Vamos chamar o nosso amigo neurocirurgião, especializado em reprogramação cerebral, Anjo bom. Como é que a gente faz para se manter jovial? Mesmo numa idade avançada, onde nós não compreendemos mais o mundo. Não é simples, não é simples. Você falou essa questão de ser especialista em reprogramação cognitiva, né? E hoje a gente está sendo muito submetido a isso, a esses processos de dissonância cognitiva, né? Que faz com que a gente passe a acreditar algo que não é realidade. Mas se a gente puder fazer esse trabalho conosco mesmo, e ao invés de estabelecer um vínculo com o tempo que passa, e puder estabelecer uma relação de amizade com o tempo, né? Que história é essa de amizade com o tempo? Para estabelecer uma amizade com o tempo, eu preciso estabelecer um vínculo com o ser do tempo. Então eu não posso mais contar o tempo. Eu preciso contar com o tempo. Se eu conto o tempo, eu faço a mesma coisa que eu conto quando eu conto dinheiro, né? E vou só reproduzindo meu capital. Mas quando eu conto com o tempo, eu estabeleço uma relação de parceria. Esse tipo de relação de parceria, diferente das relações que te elevam socialmente, te colocam numa posição de destaque, elas transpassam o plano da materialidade e permite que a gente estabeleça um vínculo com aquilo que não está manifesto. Permite, portanto, que a gente estabeleça uma relação não só com o mundo dos fenômenos, mas com o mundo dos númenos, ou seja, aquilo que não está manifesto, de onde, de fato, as forças que plasmam o plano que nós nos encontramos atuam. Essa é a instância mais interessante para que a gente se torne produtivo ao ponto de não nos tornarmos pretensiosos. Pretensiosos de quê? Que os nossos planos se realizem. Porque às vezes a coisa mais desgraçada que pode acontecer na vida de alguém é que o planejamento que ela fez para a vida dela aconteça exatamente como ela pensou. A gente não tem essa habilidade de planejar a vida tão boa quanto aquele planejamento que acontece antes da vida se manifestar. E a jovialidade, para que ela se sustente, é importante que a gente muito mais lembre aquilo que foi acordado
do que planeje aquilo que eventualmente, na caminhada que a gente tem por esse plano, a gente ambicionou. Então o envelhecimento diz respeito justamente isso, a essa ambição que não se realiza e que te desvitaliza. Porque assim como aquela cabra cansada que o Oswaldo mostrou quando sobe a montanha, é preciso muita energia ser colocada para que eu alcance uma determinada posição. Só que essa energia, do ponto de vista capricorniano, que funciona de uma forma convicta, lembrando que convicto em inglês, convict é preso, é prisioneiro, então essa convicção é o primeiro ponto a ser tratado no capricorniano, para que ele não envelheça. Ele não pode ser prisioneiro do tempo, ele precisa fazer um acordo com o tempo. Isso precisa ser corrigido. Então, quando esse vínculo com o tempo é restabelecido, eu sou permitido a recordar pelo que vim. Então, as minhas pretensões desaparecem. A relação que eu estabeleço com o momento presente é de prontidão absoluta. Para tudo aquilo que eu planejo e quero, a qualquer resistência eu esteja disponível a uma modificação. E perceber que essa resistência é justamente uma sinalização do alto que me dirige àquilo que é essencial. E não um falhar, e não um perder, e não um desvio da vida, senão uma oportunidade silenciosa do mundo numênico estabelecendo um vínculo comigo. Então, até que eu me torne despretensioso ao ponto de simplesmente passar por aqui, realizando, veja, é um acordo com o tempo. Então, eu estou, juntamente com o tempo, esculpindo esse mundo, mas despretensiosamente. Quanto mais a gente exercer esse estado de despretensioso, quanto menos convicto eu for dos meus valores e mais permeável a minha audição esteja aos valores numênicos, do alto, transcendente, mais essa jovialidade se sustenta. Por quê? Porque a vida então passa a ser uma brincadeira. Você se testa e você ri da sua mediocridade na medida daquilo que você planejou para você, indo por água abaixo. Então você não se frustra. Você se realiza naquilo que a vida te devolve e a vida se torna um sistema de sinalização. Olha que coisa inusitada, né? E aí é muito interessante a gente voltar a Capricórnio, não só como seres humanos, aonde nós somos de algum modo vítimas de tudo isso que o Oswaldo descreve com bastante precisão, clareza e propriedade. Mas a gente precisa olhar também da perspectiva zodiacal, onde Capricórnio está além desses valores. Porque quando a gente olha para Capricórnio enquanto uma hierarquia espiritual que empresta de si para que os humanos sejam, a gente se surpreende. Porque ao menos na filosofia Rosa Cruz encontraremos que nessa hierarquia se alinha os seres denominados de arcanjos. Isso já é uma primeira surpresa. Mas a segunda grande e melhor surpresa é que Cristo, dentro dessa filosofia, é tido e visto como um arcanjo. E, de fato, facilmente aquela figura de Atlas pode ser substituída e relida como o próprio Cristo, sustentando e mostrando do que se trata a pessoa que tenta ser bem-sucedida nesse mundo. E qual é o peso que vai arcar sobre as suas costas. E ele, como tendo vencido o mundo, oportuniza para o capricorniano a possibilidade de resgatar essa criança, né? Se não fordes como essas criancinhas, que eu peço que vocês deixem que venham até mim, não entrarão no reino. Né? Um ser arquetipicamente capricorniano, atuando com o humano em Jesus e ensinando a importância de não matarmos essa criança. Então, todos nós temos Capricórnio no tema natal. E na casa onde nós temos Capricórnio, o convite é: eu sou convicto e absoluto nos meus valores em relação ao tema que essa casa envolve? Ou eu já me coloco num status de ser permeável ao mundo numênico, ao mundo transcendente? E eu posso agora trabalhar de forma humilde com essa hierarquia. Por que humilde? Porque Capricórnio também rege os joelhos. E é com joelhos que não só eu vou para frente, porque o primeiro passo é sempre com o joelho que vai para frente, mas é com os joelhos que eu me curvo. Então, se essa humildade, essa convicção não for bem elaborada, os joelhos adoecem.
É um adoecimento simbólico, que para a pessoa despreparada pode parecer um papo furado. Mas para a pessoa atenta, ela vai perceber e desconfiar que existe alguma coisa aí. Né? Obrigado, Angel. É Obrigado bonita você. a palavra pretensão, porque você já, antes de ir para o jogo, você já vai tenso, pré-tenso. Então, Para quê? perdeu. Perdeu. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Ciclos de Saturno. Saturno é governante do signo de Capricórnio. E Saturno explica para nós, através das ações do destino, que tudo retorna a nós. Semeou, colhe, infalivelmente. E esses ciclos são temporais, são sazonais. O ciclo de Saturno, ele dá uma volta completa no zodíaco entre 28 e 29 anos, mais ou menos. E, portanto, ele atravessa todo o nosso tema natal, o nosso mapa astral, durante 28 anos, habitando os signos e as casas, até retornar ao seu ponto inicial. Durante esse trânsito saturnino, como disse o anjo bom, eu devo encontrar o ser no interior do tempo e o tempo no interior do ser e caminhar com o tempo, apaziguar a minha relação com o tempo e amá-lo, porque ele é um capital precioso. É com ele que eu vou seguir na eternidade. Vou um dia compreender que o tempo, o ser do tempo, é a própria eternidade. Nesse momento, então, eu compreendo que no universo tudo segue uma linha matemática pitagórica de precisão, de engenharia, do qual o destino faz parte. O relógio do destino é uma ampulheta, quando cai o último grão de areia, é deflagrada a cobrança ou a liberação, ou o karma ou o dharma. Caos e cosmos, ao pó retornarás. Então o eterno retorno é isso, sempre retornamos ao pó, mas isso não é uma fatalidade horrível. É justamente esse pó, essas cinzas, são o material, a substância da qual a famosa fênix ressurgirá renovada. Tudo segue um ciclo de auge e decadência, para ressurgir num novo ciclo, numa região mais elevada da espiral. Muito obrigado, pessoal. Prosseguiremos o conteúdo na reunião de número 53, onde começaremos a abordar os signos do elemento água. E desejamos a todos aqueles que nos acompanham e aos presentes que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.